Olá, bom dia! Hoje é dia 5 de março de 2026, quinta-feira. Bendito seja o nome do Senhor, por nos ter Ele concedido uma noite de descanso e repouso e um novo dia pela graça dEle. Isso é bênção do Senhor. A Escritura diz: esse é o dia que o Senhor fez. Nós devemos nos alegrar e nos regozijar no Senhor nesse dia. O texto da nossa devocional encontra-se na carta escrita pelo apóstolo Judas. É claro, Judas Tadeu, não o Iscariotes, né? Vamos fazer essa leitura que diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Esta doxologia, ou essa expressão de louvor, de exaltação ao ser de Deus, que finaliza esse pequeno escrito de Judas, ela traz consigo uma grande gama de revelações, um grande número de revelações acerca, sobretudo, do ser de Deus, que tem algo a ver com Ele mesmo, com sua própria natureza, mas também que tem a ver conosco, como sua igreja, como seus filhos, como aqueles a quem Ele tem chamado pela sua soberana vontade. Sem dúvida nenhuma podemos dizer que essa doxologia, ou expressão de louvor e glorificação a Deus, se inicia com a revelação da ação preservadora de Deus em relação à sua igreja, a nós como indivíduos e à sua igreja como um todo. O texto diz: ora, aquele é um indicativo acerca de quem se vai dizer alguma coisa. E então aquele quem será, ou quem seria, ou quem é? O próprio texto responde no verso 25, ao único Deus. Então, as coisas que vão ser ditas referem-se ao ser de Deus. E essas revelações começam com a afirmação de que este Deus, Ele é poderoso. Ora, aquele que é poderoso. Ainda que o poderoso venha seguido de um direcionamento em relação ao que este seu poder se manifesta, age, atua ou opera, certamente essa expressão, ora, aquele que é poderoso, tem o sentido de referência ao ser do próprio Deus. Ele é poderoso, e isto tem algumas implicações.
quando se afirma que Deus é poderoso. A primeira implicação é a sua capacidade. Então, Deus é poderoso, ele tem a capacidade, ele tem a capacitação para realizar, para fazer, para operar, para produzir de forma efetiva e eficaz aquilo para o que ele é poderoso. E esta capacidade é, sem dúvida nenhuma, exercida por ele como fruto desta sua condição de ter em si o poder. Então, quando você afirma que ele é poderoso, essa primeira implicação é a sua capacidade. Ele, de fato, tem toda a capacidade para fazer aquilo que está no seu propósito. Segundo aspecto ou implicação de ser ele poderoso, nesse sentido, é a sua autoridade. Ele tem autoridade. Isso significa que ele não tem apenas a capacidade, porque às vezes você tem a capacidade, você é capaz de exercer alguma coisa como expressão de poder, mas você não tem autoridade para fazê-lo. Você não está investido e nem revestido da necessária autoridade para realizar aquilo que você às vezes tem até capacidade, dotação pessoal, condições pessoais para fazer. É preciso que você tenha de fato esta qualificação de autoridade, aliada assim à sua capacidade. Então, quando lemos esta expressão, aquele que é poderoso, estamos falando, portanto, de autoridade. Ele tem autoridade. Não apenas é capaz, mas é também aquele que é soberano, aquele que tem toda a condição pela sua realidade de soberania. Então Deus de fato é soberano e tem autoridade para fazer o que está posto, ou seja, para nos guardar de tropeços. Então, poderoso implica na sua capacidade, na sua autoridade e na sua vontade. Ele pode ser capaz, ele pode ter autoridade, mas pode não ter a vontade de fazer. Pense numa autoridade constituída, né? Talvez ele tenha a capacidade, ele tem a autoridade, mas ele não tem a vontade e não vai fazer, não vai exercer. Mas aqui poderoso significa que ele, Deus, tem não apenas a sua capacidade e autoridade, mas ele tem a vontade manifesta de fazer e faz. O texto diz que ele é poderoso para quê? Para nos ou vos guardar de tropeços. E ele então faz isso. A vontade dele é que nós sejamos guardados de tropeço. E ele se envolve
ele participa desse processo. Ele que é poderoso para nos guardar. Não somos nós que temos a capacidade de nos guardar de tropeçar. O exercício de não tropeçarmos é fruto do poder de Deus, da sua capacidade, da sua autoridade, da sua vontade em preservar-nos de não tropeçarmos, cairmos e, evidentemente, entristecermos o Espírito de Deus que em nós habita. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é aquele que nos sustenta dia a dia, poderoso que é, com a sua capacidade, autoridade e vontade. Por isso, Ele nos guarda de tropeçarmos, para que nós possamos ser apresentados diante da sua glória com exultação, com fulgor, para estarmos para sempre com o Senhor, puros, imaculados, para o louvor da glória dele. Que o Senhor nos dê consciência desta verdade e que possamos experimentar com serenidade e confiança nessa verdade de que, de fato, Ele é poderoso para nos guardar e não permitirá que caiamos total e definitivamente, pois é Ele quem nos guarda de tropeçar. Amém? Amém.